Bem, meus amados, é muito gostoso, né? Todos os atos do culto. Nós já tivemos momento de contrição, momento de louvor, mas agora é um momento que eu vejo muito importante, quando nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir Deus falar conosco. E hoje à noite nós vamos dar sequência. Nós entramos no mês de outubro, que no dia 31 será comemorado o dia, né, da Reforma Protestante. Então nós estamos fazendo uma série de estudos, meditando sobre os pilares da Reforma Protestante. E hoje estaremos dando sequência. Portanto, por gentileza, abra sua Bíblia no livro da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Leremos dos versículos 16, 17 e depois Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Os irmãos acompanham a leitura. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora, Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, apenas o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez diante da Tua presença, acabamos de ler a Tua palavra, a Tua santa palavra, e pedimos que em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor fale conosco, usando o Teu servo apenas como instrumento nas Tuas mãos. Cuide de nós, aquiete os nossos corações e deixa, Deus, o Espírito Santo de uma forma sublime e tranquila falar conosco, pois oramos graças, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando falamos sobre os pilares da Reforma Protestante, é algo que nos incentiva na nossa caminhada cristã, né? A Reforma Protestante, ela foi o maior acontecimento na igreja cristã depois do Pentecostes. Como os irmãos já sabem, dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma, mas isso se deu em 31 de outubro em 1517, né, quando o monge agustiniano Martinho Lutero, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. E as indulgências, naquela época, o que eles faziam? Eles vendiam. Quando falamos em vendas de coisas espirituais, vendia até a salvação. Isso aí tinha que ser acabado. E estava deflagrado, ou seja, estava incendiando, naquele momento, o poderoso movimento de retorno ao cristianismo primitivo. E a reforma não foi uma inovação, mas uma volta à doutrina dos apóstolos,
A reforma foi erigida sobre 5 pilares doutrinários. É sobre esses pilares, né? Vou falar os 5 agora, depois nós vamos ter apenas o segundo pilar, que é a sola gratia. Mas o primeiro é sola escritura, ou seja, só a escritura. O nosso irmão Rodrigo falou com a amada igreja no domingo passado sobre esse pilar importantíssimo, né? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Eu não vou repetir tudo não, só estou dando uma pincelada, os irmãos veem a importância desse pilar. É a nossa única regra de fé e prática, a Sagrada Escritura. O segundo pilar, sola gratia, só a graça. Nós vamos deixar para falar daqui a pouco, refletindo mais a fundo sobre esse pilar. Em terceiro lugar, sola fide, que é só a fé. A salvação não é pelas obras, nem pela fé, mas as obras, mas pela graça, mediante a fé para as obras. Somos salvos não pelas obras, mas para as obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas sua evidência. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, fé e obras não estão em conflito. E quarto pilar, solos Cristos, ou seja, só Cristo. Somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que conduz a Deus. Ele é a verdade que liberta o homem do domínio do pecado e Ele é a vida. E somente Ele pode dar a vida ao pecador que está morto em seus delitos e pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu e o caminho para Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só nele temos copiosa redenção. Esse é o quarto pilar importantíssimo também, que quando fala somente Cristo. E em quinto lugar, só lhe deu glória. Ou seja, só a Deus toda a glória. A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e será consumada por Deus, para que toda a glória seja dada a Ele. E tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Fomos salvos pela graça, para a glória, e do começo ao fim, nossa salvação é obra dele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Mas, para falar agora do segundo pilar, para nós termos um pouco sobre o fundamento deste pilar, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo também aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, apenas dos versos 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Frisando o verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
É muito bom falar sobre graça. Somente a graça. A salvação é totalmente pela graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não são nossas obras que nos levam para o céu, mas a obra de Cristo na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e pagou o preço da nossa redenção. A vida eterna não é uma conquista do mérito humano, mas uma oferta da graça de Deus. A vida eterna não é uma medalha de honra ao mérito que ostentamos, mas o presente do rei recebido por um mendigo. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Por quê? Porque ela é um dom de Deus, e somos salvos totalmente pela graça, para que toda glória seja dada a Deus. Essa é uma parte fundamental para nós entendermos esse pilar. Sola gratia, só a graça. Meus amados, e o que é graça? Se eu perguntar para qualquer um aqui, os irmãos vão responder, porque está na ponta da língua, eu creio. Porque graça nada mais é do que um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu essa dádiva. O que nós merecíamos era a condenação eterna, mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos dá este favor que nós não merecíamos. E quais os tipos de graça de Deus? Segundo John Wesley, que é o fundador do movimento metodista, a graça divina se manifesta de 3 modos. Primeiro modo, a graça proveniente. Segundo, a graça justificadora. E por fim, a graça santificadora. Falando em graça, nós temos que dar uma pincelada nesses modos. Quando fala da graça preveniente, se nós formos ver o que é essa palavra, é que Deus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo, de qualquer coisa, aquilo que vem anteriormente, Deus fez por nós. Então falar dessa graça preveniente é uma dádiva que ela está sempre disponível, mas que pode também ser recusada. Por que pode ser recusada? Porque quando nós falamos da graça salvadora de Jesus, muitos não vão crer. E diz a palavra de Deus que aqueles que não creem já estão o quê? Condenados. Mas como que eu sei se eu tenho essa graça preveniente de Deus? É muito simples. Essa graça divina, amados, ela revolve em nós um desejo de conhecer a Deus e nos capacita a responder ao convite divino para estarmos em relacionamento com Ele. É por isso que você está aqui hoje. Você sente isso dentro de você, que o Espírito Santo toca em você, e você então quer exercitar esta graça que foi te concedida. Por isso que ele continua o segundo modo, que é a graça justificadora, que ela aponta para a reconciliação, para o perdão e para a restauração por meio da obra de Deus em Cristo. Os nossos pecados são perdoados e nosso relacionamento com Deus, ele é o quê? Restaurado. Por isso que você já começa a ter aquela expectativa e algo que vai trabalhando dentro de você, para que você então
tem essa vontade de relacionar com Deus. E por último, a graça santificadora, esse modo, que é a experiência em curso da presença graciosa de Deus, que nos transforma naquilo que Deus quer que sejamos. Isso é muito interessante. Falando de John Wesley, ele descreveu essa dimensão da graça como santificação e ou santidade. Santificação ou santidade. E por meio da graça santificadora, nós crescemos, nós amadurecemos, né, nessa capacidade de viver como Jesus viveu. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Nós temos que seguir Jesus vendo nele algo que nos sirva de modelo. Nós vamos ver um pouco mais à frente a respeito disso, para os irmãos entender a importância dessa graça salvadora que nos foi concedida por Deus. Abra sua Bíblia para os irmãos entenderem isso, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6 agora. Os irmãos acompanhem a leitura. Romanos 6, a partir do verso 1, os irmãos acompanhem fazendo favor. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado não seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E ele segue, a lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhesse? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu a diferença?
é muito importante nós lembrarmos que, uma vez que conhecemos a palavra, diz que e conhecereis a verdade, a palavra, a verdade, e a palavra, a verdade vos libertará. Por isso que nós não vamos agora ser mais escravos do pecado, porque agora nós vamos viver em obediência à lei, à palavra de Cristo. Por isso que esse modo, da graça santificadora e essa experiência que está em curso da presença graciosa de Deus, é que você vai começar a perceber essa diferença na sua vida, que transforma naquilo que Deus quer que sejamos, olhando para Jesus, que é o nosso modelo. E o que é uma pessoa cheia da graça de Deus? A graça visa permitir-nos guardar mais perfeitamente os mandamentos e procurar andar mais próximos de Deus, até atingirmos a plena estatura de Cristo. Abra sua Bíblia em João 1,14. Os irmãos vão entender agora de uma forma mais clara esse modelo de Jesus para conosco. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Só lembrando os irmãos que de todos os atributos de Jesus Cristo, talvez o mais significativo seja o de que ele é cheio de graça. Olha lá então, acompanhe comigo a leitura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este Verbo é Jesus, a palavra. Ele habitou entre nós, cheio de graça. Então, quando nós oramos, para nos encher da graça, para nós crescermos na graça e no conhecimento, olhamos o modelo que é Jesus, olha lá. Ele veio, habitou entre nós, mas cheio de graça e de verdade. Meus amados, a partir daí, podemos chegarmos numa conclusão sobre a importância da reforma para nós cristãos. É certo que vivemos um momento em que os princípios da reforma não só precisam ser lembrados, mas proclamados para que o genuíno e verdadeiro evangelho seja pregado e crido entre os homens. Em sua exortação dirigida aos crentes de Galácia, o apóstolo Paulo afirma que se um anjo vindo, é o texto que nós lemos no início, um anjo vindo do céu pregar o evangelho que vai além do que está ensinado na palavra de Deus, seja o quê? Anátema, ou seja, maldito. Portanto, não abandonemos as preciosas doutrinas reveladas nas Escrituras Sagradas e que fortalecem a nossa fé. Sobre este pilar, somente a graça, que se você for analisar que é um favor que você não merecia, agora você tem por parte de Deus. Eu gostaria de concluir a nossa fala nessa noite, lembrando de Abacuque, profeta Abacuque, na sua oração, e vamos dizer que um dos hinos mais lindos escritos no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, nós leremos apenas os versículos 17 a 19. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos, mas eu gostaria de finalizar essa reflexão lendo e refletindo com os irmãos a respeito da oração de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando ele percebeu que a provisão, que a vida dele dependia totalmente dele, ao escrever essa oração, se formos cantar este hino, os irmãos vão perceber essa dependência dele com Deus. E uma lição espiritual muito profunda é que o justo viverá pela fé. E pela fé que vivemos, nós vencemos e nós triunfamos. Ela é um processo, é uma sequência, né? Vou repetir, com ela, com a fé, nós vivemos, nós vencemos e lá na frente nós vamos caminhar então para um triunfo, porque a nossa morada celestial nos aguarda. É por isso que nós estamos nessa noite refletindo, lembrando da importância da graça de Deus para conosco. E uma lição final que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que como Abacuque, a alegria de crer, no verso 18 ele fala: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Coisa maravilhosa. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E com essas palavras, eu chego numa conclusão final, que oxalá, tomara você creia como Abacuque, dizendo que a minha alegria, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que a sua oração também seja essa, como de Abacuque, e vamos lembrar deste pilar importantíssimo. Outros domingos seguiremos com os outros pilares. Hoje foi dada uma pincelada geral e uma reflexão mais a fundo sobre solo gratia, ou seja, somente a graça. Nós não merecíamos, mas Deus te escolheu através dessa graça que te alcançou. E como você foi alcançado, que agora você vai caminhar manifestando, seguindo o modelo de Cristo na sua vida, você então, como Abacuque, você deverá se alegrar totalmente no Senhor, exultar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, nos abençoe. Que essa palavra seja selada em nossos corações. E que nesse mês da reforma, não só lembrar, mas praticar essas verdades como cristão, né? Levando o Evangelho às pessoas que ainda precisam de crer no Evangelho, em Jesus, para a salvação desses que estão aí perdidos. E que nós, como discípulos do Senhor, incumbidos dessa tarefa, dessa missão, possamos proclamar e levar o Evangelho de salvação aos que precisam, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, mas que precisarão ouvir para crer. E que através desse pilar, dessa palavra de hoje, possamos sair fortalecidos,
radiantes, animados, dispostos para levar o Evangelho. Amém?